pessoal, estamos de volta aqui estudando o nosso curso de centro cirúrgico e nesse bloco nós vamos falar sobre os tipos de anestesia. Vamos aprofundar, gente. Às vezes você fica aí pensando, meu Deus, as aulas da professora Fernanda são tão aprofundadas, ela vai a fundo no conteúdo, será que precisa disso tudo, né? Até na resolução do Conselho Federal de Medicina a menina mexe para poder trazer um conteúdo aqui muito aprofundado. Será que eu preciso disso? E aí eu preciso falar para você, né, que o normal, o básico, todo mundo já sabe, minha querida, né? A parte superficial aí, gente, 99% das pessoas já sabem. O que você tem que fazer o diferencial para garantir a sua aprovação é buscar sempre algo a mais, é aprofundar o conteúdo mesmo, tá certo, meu amigo e minha amiga? Porque senão você fica no raso igual a todo mundo e fica ali também sem passar também igual a maioria das pessoas, tá certo? Então eu costumo dizer assim que eu preparo uma aula, gente, como se eu estivesse estudando aquele assunto para o concurso, tá certo? Então eu preparo uma aula com muito carinho, sou fominha de questão, então vai aparecendo uma ou outra, eu vou pegando, quando eu vejo a aula realmente fica com muitas questões, mas o objetivo é esse, gente, é ajudar você a cercar esse conteúdo e trazer para você um conteúdo diferenciado, tá certo? Então vamos lá estudar os tipos de anestesia nesse mesmo nível, altíssimo aqui, para que você que assiste aí todas as nossas aulas tenha esse diferencial, ok? Vamos lá então. Quando eu falo em tipos de anestesia, gente, eu vou ter aqui, né, de uma forma bem importante esse esquema pra gente, que eu posso ter anestesia geral, onde altera o nível de consciência, tá? Eu posso ter a anestesia regional, onde eu vou estar ali bloqueando os sinais dolorosos naquele espaço especificamente. Vou ter aqui anestesia combinada, quando eu uso a mistura, né, de um pouco de geral com regional, e vou ter anestesia local para cirurgias menores, né, com o anestésico ali sendo infiltrado naquele local especificamente, tá certo? Quando eu falo em inalatória, a gente vai ter aqui níveis de gases, né, que vão ser usados para uma simples sedação ou para uma anestesia mesmo, depender do volume aqui do gás administrado, tá? Normalmente a gente vai misturar um pouco do início aqui na indução de gases com a manutenção também associando a anestesia intravenosa, o que a gente chama de balanceada. É a soma dessas duas técnicas aqui, inalatória mais intravenosa, ok? A diferença da peridural e da RAC, né, é o local na coluna onde esse anestésico vai ser administrado, tá certo? A epidural vai ser no espaço, a peridural vai ser no espaço epidural, tá? É um espaço antes da dura mater, e a RAC a gente vai fazer aqui depois da dura mater, tá certo? E isso vai impactar, claro, em maiores riscos, porque a gente tá ali mais próximo dos nervos, tá certo? Então, quando eu faço a RAC, eu preciso fazer um volume menor de anestésico, eu preciso usar uma agulhinha diferenciada, tá certo? Agora, às vezes, na punção peri, a gente tem um acidente e perfura a dura e acaba fazendo aqui uma anestesia RAC com um volume maior, porque a peri seria um volume menor, né? E acaba gerando uma maior complicação relacionada à cefaleia aqui, porque acaba virando uma RAC, tá? Bloqueio de plexos nervosos. Nós temos dois grandes plexos no nosso corpo, nós temos o plexo braquial, que sai da região cervical, né, para inervar aqui os membros superiores, né, que envolve aqui as raízes de C5, C6, C7, por exemplo, tá certo? E nós temos, nessas formações dos plexos, nós temos uma intumescência na medula, naquela parte onde vai originar o plexo especificamente, tá? Então tem a intumescência cervical, que dá origem ao plexo aqui braquial, tá? E nós temos a intumescência lombar, a parte lombar é onde vai ter aqui uma distensãozinha, aumentozinho daquele volume da medula, e é onde sai o plexo lombar direito e esquerdo, né? Que vai aqui inervar os membros inferiores. Então, se eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, no membro inferior direito, então a gente pode fazer um bloqueio de plexo lombar à direita, tá certo? Então, também é um tipo de anestesia aí muito utilizada, ok?
Quanto mais próximo do local cirúrgico ali a nossa anestesia, é claro que a gente diminui as complicações sistêmicas, né? E isso vai ser necessário e vai ser avaliado de acordo com cada caso, né? Porque se eu posso fazer uma anestesia só local, por que eu vou fazer uma anestesia geral que envolve um monte de outros riscos, entre eles aqui a intubação, né? E várias outras situações. Então, cada situação aqui, gente, vai ser individualizada para decidir o tipo de anestesia e isso não cai nas nossas provas. O que vai cair é saber o que é cada tipo de anestesia, as etapas da anestesia geral, né, que envolve aqui no início, com doses baixas, uma analgesia, depois a gente passa por uma parte de delírio, né, de excitação, depois a gente vai para um nível, né, de anestesia geral, onde a gente chama de anestesia cirúrgica, que é o momento onde a gente vai fazer a diérese, né, a etapas ali da cirurgia mesmo. Depois, se continuasse, aumentasse a dose, iria para um momento aí de parada mesmo, bubar, né? Parada respiratória, né? Secundário aí ao aumento exagerado da dose do anestésico geral, tá certo? Então, a dose que a gente quer da anestesia geral é ficar nesse terceiro nível aí, que é pra gente, né? A dose de anestesia necessária para manter os níveis adequados do anestésico e para fazer o procedimento cirúrgico. A gente vai ver que isso cai na prova, essas etapas que a gente está falando aqui da anestesia geral. Cada anestesia dessa, gente, a gente vai detalhar com vocês. Vamos lá? Então, a anestesia geral, gente, ela vai envolver aqui a perda da consciência. O estado de inconsciência é reversível, a partir que eu uso aí, paro de dar o gás anestésico, faço reversores dos anestésicos venosos, por exemplo. Então, eu consigo reverter o efeito, né? E vai, então, atuar a ação dele na anestesia geral no sistema nervoso central, certo? Esse estado de inconsciência se caracteriza por amnésia, analgesia, depressão dos reflexos, relaxamento muscular e depressão neurovegetativa, tá? O paciente fica ali, a depender da dose da anestesia utilizada, com características próprias aqui do nosso uso, tá? Depender da quantidade que eu uso, eu vou ter efeito aqui relacionado a essa ação, tá certo? Eu uso, gente, anestesia geral em conjunto, né, os anestésicos em si, ropivacaína, bupivacaína, que são anestésicos em si, propofol, no caso aqui do propofol é venoso, né? Ropivacaína, bupivacaína a gente usa muito nas anestesias peri e RAC. Então, assim, tem os anestésicos em si mesmo, da classe dos anestésicos. A gente vai ver que isso na questão faz diferença. E tem aí, por exemplo, tiopental, barbitúricos, que são utilizados no auxílio das anestesias, né, hipnóticos. Tem aí também benzodiazepine, como diazepam, midazolam. Tem aqui os opioides, que entra fentanil, tramal, morfina, que vai ajudar no controle da dor propriamente dita. Então, nós vamos ter uma série de medicações utilizadas aqui no processo da anestesia especificamente, tá certo? Que vai ser um conjunto dessas medicações para proporcionar ali o controle da dor, o controle do nível de consciência, de todas essas questões que vão alterar aqui para que o ato cirúrgico ocorra sem complicação, tá? Ok, existem 3 tipos de anestesia geral, a gente já tinha visto isso no nosso esquema inicial, né? Vai ter a inalatória, óxido nitroso, isoflurano, alotano e vários outros gases que a gente vai ver de exemplo aqui. A geral intravenosa e o mais comum, que é a balanceada, usa o gás aí para um pouco da indução e o venoso para manutenção, tá? Então, os anestésicos por via inalatória, endovenosa ou combinado, com o objetivo de promover um estado reversível de ausência da sensibilidade, relaxamento muscular, perda dos reflexos e inconsciência devido à ação dessas drogas, tá? E como eu já tinha falado para vocês, a balanceada mistura um pouco de gás com medicações venosas, tá? A anestesia geral, então, inalatória, o agente anestésico volátil, que é o gás, né? Por isso que é inalatório, é feito com a máscarazinha associada aí ao carrinho de anestesia, ou quando esse gás ele é também produzido de forma, a distribuição dele é central também, pode ser, né? Em relação aí aos cilindros que podem ficar em uma outra sala. É utilizado sob pressão,
E o estado da anestesia é alcançado quando o agente inalado atinge a concentração adequada no cérebro. Os mais utilizados aqui da anestesia inalatória tem o óxido nitroso, N2O, os halogenados, que inclui os exemplos que a gente deu aqui, isoflurano, alotano e enflurano. O óxido nitroso analgésico fraco, que potencializa o efeito dos hipnoanalgésicos e barbitúricos, como o tiopental aqui, produz vasodilatação periférica e hipóxia por difusão. Por esse motivo, deve ser administrado junto com o oxigênio aqui para nutrir as nossas células, né, as nossas demandas metabólicas ali. Anestesia geral intravenosa. A droga anestésica é infundida por um acesso venoso. Podem ser utilizados anestésicos não opioides, os barbitúricos, os benzodiazepínicos, a ketamina, o etomidato. Tá muito utilizado porque, gente, o etomidato ele não tem muita influência hemodinâmica como outros aqui anestésicos, tá certo? Então, eu fiz um curso agora no Einstein e o que mais era falado de medicação anestésica que utilizada é o etomidato por conta dessa questão, e a ketamina, né, da questão hemodinâmica melhor do que os outros, tá? Propofol e opioides, né? Então, são medicamentos usados juntamente aqui com os medicamentos anestésicos, o opioide, para no controle da dor e também, como depressor do sistema nervoso, auxiliar nesse processo, tá? Como exemplo de anestesia na hora de usar aqui os opioides, eu tenho o fentanil, o tramal também é utilizado, tá? A morfina também é utilizada, mas o mais utilizado para associação com os anestésicos aqui é o fentanil, tá? Inclusive, ele também é muito utilizado na analgesia controlada por paciente no catéter peridural, tá? Anestesia geral balanceada. Então, a gente vai combinar essas duas técnicas aqui. Os estágios da anestesia geral, gente, isso cai bastante em prova. Então, é importante a gente memorizar isso aqui. Primeiro, a gente começa com uma analgesia, tá? Depois, a gente entra numa fase de excitação ou delírio. Depois, a gente entra no estágio 3, que é a anestesia cirúrgica em si. É aqui que ocorre o ato cirúrgico, ok? E se continuasse, aumentasse a dose, a gente iria para o estágio 4, que seria paralisia do bulbo e paralisia respiratória total, tá? Na analgesia, que é a fase 1 aqui, o paciente está consciente, porém sonolento. A redução das respostas aos estímulos de dor. Na excitação, ocorre uma perda da consciência e um período de excitação, com reações indesejáveis, como vômito, tosse, laringoespasmo, pupila dilatada e respiração irregular. Tá? O estágio 3, a gente entra aqui na anestesia cirúrgica, onde o paciente não tem movimento espontâneo, a respiração aqui é irregular, tem um relaxamento muscular, pupilas contraídas e a anestesia é considerada adequada quando o estímulo doloroso não produz respostas somáticas autonômicas deletérias, como hipertensão, taquicardia, ou seja, eu consigo um nível de relaxamento muscular, um nível de inconsciência sem gerar instabilidade hemodinâmica e aí o paciente, claro, precisa ser entubado, né, porque ele não tem o controle da respiração nesse nível de anestesia, ele vai ser entubado ou com via aérea aqui avançada e nesse caso é feito o procedimento cirúrgico nesse tempo aqui alcançado, tá? O 4, a respiração superficial ou ausente, pupilas não reativas e hipotensão que pode progredir para a parada circulatória e morte. Esse é o estágio que a gente não quer chegar, né? A gente fica nesse estágio aqui com um nível de segurança para se afastar do nível de toxicidade e de complicações maiores, tá? Com relação aqui, gente, à anestesia inalatória, né? Nós vamos ter aqui gases, por exemplo, o óxido nitroso e vapores como alotano, isoflurano, sevoflurano, e esses termos aqui, eles aparecem bastante na nossa prova, tá? Equipamentos que são utilizados, a gente tem um sistema integrado de anestesia,
onde envolve gases, oxigênio, também aqui a monitorização e os níveis também desses gases sendo monitorados, né? Então, o equipamento, como a gente estudou no bloco passado, ele vai fornecer diversas informações e acesso aqui a diversos produtos, né, para serem utilizados ali no processo da anestesia, tá? Aqui exemplos de anestésicos venosos a gente já tinha conversado. Tem os anestésicos propriamente dito e tem os opioides, né, que são utilizados em associação, e barbitúricos. Então, tiopental é um barbitúrico, tem a ketamina, o etamidato, que a gente conversou, que são os mais utilizados atualmente, né? Tem o propofol, tem aqui o midazolam, tá, que é o dormonide, o propofol é o diprivan, tá? E esse aqui é o dormonide, são também medicações muito utilizadas, e outros medicamentos opioides, como o fentanil, que é o mais utilizado a título aqui de centro cirúrgico, tá? Os relaxantes musculares, eles ajudam aqui na nossa anestesia geral, principalmente porque ele favorece o relaxamento muscular e favorece também o processo da intubação, tá certo? Então, os pacientes podem aqui utilizar esse relaxante muscular também. Dentre eles, nós temos o grupo do adespolarizante, que é aqui o pancurônio, vecurônio, atracurônio, tá? E rocurônio, por exemplo. E tem aqui os despolarizantes, que é a succinilcolina, tá? Que é aquele, inclusive, relaxante muscular associado com hipertermia maligna, assim também como acontece com os anestésicos inalatórios. E, claro, para os pacientes que têm uma predisposição genética a ter hipertermia maligna, tá? É uma síndrome que tem a associação, né, relacionada com essa questão, tá bom? Com relação às etapas da anestesia, de maneira geral, tá? Não anestesia geral em si, que a gente falou aqui, né? Os estágios que o paciente vai alcançando de acordo com a dose administrada, é aqui o que é que ocorre no efeito da administração do anestésico geral. Essas fases aqui tem a ver com a situação mais ampla, tá? Em todo o processo. Então, por exemplo, no pré-operatório, ali antes de descer para o centro cirúrgico, a gente faz um ansiolítico, né? Para o paciente descer já leve, sedação, paciente já tranquilo, que envolve aqui, por exemplo, mais utilizado, pelo menos onde eu trabalhei muitos anos, é aqui o midazolam, né? Então, o midazolam é muito utilizado nesse momento aqui, um comprimidozinho para adulto, né? E para criança, adolescente, meio comprimido ou a solução mesmo em ml. Aí, a gente tem a fase da indução da anestesia, onde a gente pode administrar aqui, por exemplo, o propofol por via endovenosa. Evolui para o estado de inconsciência e pode sentir dor, sendo preciso aprofundar mais a anestesia para que a cirurgia possa ser realizada, tá? A fase de manutenção, como os fármacos utilizados na fase da indução apresentam curta duração, é imprescindível que seja feita uma manutenção administrando mais anestésico aqui durante o procedimento cirúrgico. É por isso que o anestesista, inclusive, deve permanecer na sala para monitorar os dados vitais, porque o cirurgião está preocupado com a cirurgia. Quem monitora os dados vitais, quem monitora o nível de anestésico que está sendo administrado, se o paciente está voltando aqui ou não para poder ajustar essa dose de manutenção, é o anestesista, tá? Então, essa fase de manutenção é para manter o paciente naquela fase, por exemplo, quando eu falo da anestesia geral, de anestesia cirúrgica, terceira fase da anestesia geral, né? Sem ter aqui nem a paralisia bulbar, né? E nem sentir dor. Então, é tudo um equilíbrio, uma dança aqui em cima da corda bamba, né? Então, fica ali naquele nível para não cair nem para a dor e nem para a paralisia bulbar, tá? E aí termina a cirurgia em si, entra na fase de recuperação. Essa fase de recuperação vai diminuindo as doses dos anestésicos, tá certo? Para coincidir aqui junto com o término do procedimento cirúrgico. E nesses momentos aí, o tempo deve ser calculado também para a administração dos nossos analgésicos, tá certo? Porque quando suspende o efeito do anestésico, nós vamos ter o paciente sentindo dor. A gente acabou de manusear aqui tecidos, né, que causam muita dor. Então, a gente já vai estar usando também aqui os anti-inflamatórios, cetorolaco, também aqui morfina, né, liga bomba de PCA no catéter peridural, se o paciente tiver feito também uma regional aí com peri, enfim,
Tudo isso vai ser pensado pelo anestesista, né, para a prescrição que vai ser seguida aqui para o controle álgico, porque um dos critérios de qualidade pós-operatória é a redução da dor. A dor, ela é mal-vinda, porque ela não só causa um desconforto emocional, um sofrimento aqui psicológico, né, como também gera repercussões físicas, tá? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão, aumenta a instabilidade hemodinâmica, diminui a respiração, aumenta a hipóxia, né? Então tem vários fatores fisiológicos que a dor vai atrapalhar aqui pra gente, tá? Quais são as possíveis complicações da anestesia geral, gente? Eu tenho aqui o paciente que tem uma sedação insuficiente, complicações respiratórias graves, como hipóxia, né? A gente sabe que alguns gases aqui anestésicos podem proporcionar uma diminuição da oxigenação, então é preciso lembrar de fornecer oxigênio ao paciente. A própria anestesia ela pode gerar arritmias e parada cardíaca, dificuldade de ventilação, né? E a intubação é até previsível já. A intubação diante do paciente com anestesia geral, mas não deixa de ser uma invasão também, né, nesse caso. Aspiração do conteúdo gástrico, quando o paciente vomita, principalmente quando a gente faz anestesia geral e o paciente não estava em jejum, porque é uma cirurgia de emergência. Broncoespasmo, complicações cardiovasculares, hemodinâmicas mesmo, principalmente alguns anestésicos, eles favorecem mais as complicações hemodinâmicas, tá certo? O etomidato é o que menos interfere nos aspectos hemodinâmicos. Complicações relacionadas ao trato gastrointestinal, complicação neurológica, reação alérgica, né, o choque anafilático e a hipertermia maligna, como a gente sabe, tanto o relaxante muscular, succinilcolina, quanto os gases anestésicos podem gerar a hipertermia maligna, tá? Na avaliação pré-operatória do procedimento anestésico, tem o teste de Malaparte, né, que vai fazer aqui a avaliação da via aérea do paciente ser fácil ou difícil, né? E tem as classes do Malaparte que envolve classe 1, 2, 3 e 4. Classe 1, a gente consegue uma abertura da boca total, né, consegue ver a úvula do paciente completamente. Classe 2, a gente já tem uma dificuldade um pouco maior. Classe 3, piora um pouco mais. E a classe 4 é o paciente aí com intubação bem difícil, tá? Só pra gente falar desse momento aqui, porque eu não tinha falado isso anteriormente, tá? Com relação simplesmente a uma sedaçãozinha, né, a gente pode, por exemplo, fazer uma anestesia local com infiltração do anestésico no local onde vai fazer uma cirurgia, né, pequena, e para o paciente relaxar, ficar mais tranquilo, diminuir a ansiedade, fazer uma leve sedação, tá certo? Então a sedação aqui, o objetivo é controlar a ansiedade e o estresse. Conforto e cooperação do paciente, né, durante o ato cirúrgico, como na criança, por exemplo. Muito comum, né, quando eu trabalhava na pediatria, fazer um bloqueio, né, de plexo, por exemplo, para cirurgia de pé torto. Mas aí o bloqueio de plexo lombar aqui do lado que vai fazer a cirurgia, pode o paciente ficar agitado lá, porque ele vai estar consciente. Então faz uma sedaçãozinha associada a um bloqueio, por exemplo, tá? Facilitar o procedimento aqui cirúrgico é o objetivo, junto aqui com o controle da ansiedade para o uso da sedação, tá? A sedação é utilizada para combinar com anestesia local ou regional, tá? O bloqueio de plexo, ele entra no regional. O local é a infiltração de anestésico ali, por exemplo, para fazer uma tenotomia de tendão de Aquiles, que é uma cirurgia pequena de pé torto, né, bem pequenininha a cirurgia. Então aqui faz uma sedação com um localzinho ali, aplicando uma xilocaína naquele local. O regional é como eu falei, pode bloquear um plexo ou pode aqui fazer uma perio-hack, também entra nessa regional, tá? Hipnópticos, aqui utilizados para sedar o paciente. Benzodiazepínico, como o próprio midazolam, diazepam, propofol, barbitúrico, né, fenotiazina. A própria clonidina, utilizada como antipertensivo, gente, também é um medicamento que ajuda a sedar, tá? Ketamina, alguns neurolépticos, anestésicos voláteis, né, em doses menores, e outros opioides aqui, como morfina, fentanil, também podem ser utilizados para um nível aí de sedação do paciente, tá? Eu tenho níveis de sedação. Eu tenho uma sedação leve, que o paciente
mantém ali responsivo a comando verbal, nível de consciência aqui, o cognitivo preservado, coordenação comprometida. Não, o cognitivo e a coordenação ficam um pouco comprometida de forma leve, tá? E o sistema hemodinâmico aqui, cardiorrespiratório, não tem comprometimento, tá? Então o paciente fica só um pouco mais lerdinho, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma cirurgia odontológica, a gente fica nesse nível de sedação bem leve, né? Um implante, então toma um midazolamzinho, por exemplo, e você fica ali, né? A pessoa pergunta uma coisa, você responde, mas tá bem sonolento, tá? Mas ali não altera a frequência cardíaca, frequência respiratória, né? É um nível aí para cirurgias desse nível, tá? Desse tipo. Moderada, aqui responde ao estímulo tátil, ao toque, tem uma depressãozinha da consciência e ainda tá com cardio e respiratório mantido. Uma sedação profunda, responderia apenas aqui a estímulo doloroso, a respiração compromete ou insuficiente, e assistência para a via aérea permeável aqui, né? E as respostas, cada paciente vai ter aqui uma resposta específica, né? Que aí entraria no nível de anestesia geral, né? Precisando aí dar esse suporte a esse paciente, tá? Quando faz a sedação, o objetivo é fazer uma cirurgia pequena com um tipo de anestesia ou local ou regional e aí alcançar aqui a estabilidade hemodinâmica só com uma simples diminuição aqui das respostas do paciente, tá? Esses aqui são mais usados como objetivo da sedação em si, que é uma associação com anestesia local ou regional para esse controle de ansiedade, melhorar a cooperação, e criança é uma situação aqui muito utilizada, tá? Entraremos aqui na anestesia agora regional, certo? Então, dentro da anestesia regional, eu tenho a peri, RAC, o bloqueio de plexos, né? A gente já deu até exemplo, explicou o que eram esses plexos, né? O plexo braquial, o plexo lombar. A gente vai fazer aqui essas cirurgias para locais específicos, né? Como região abdominal, baixa, membros inferiores, porque o anestésico vai aqui anestesiar daquele ponto para baixo, tá certo? E é isso que a gente precisa levar em consideração, que parte do nosso corpo a gente vai operar para escolher o tipo de anestesia, tá? Quando eu falo em RAC, né, eu falo aqui em perfuração da dura mater para chegar mais próximos às raízes nervosas, tá certo? Então a região lombar é o local da punção do catéter aqui específico, né, para a RAC, certo? A RAC, a gente tem uma agulhinha mais fina, certo? Tanto perfura o primeiro ligamento, é a primeira resistência, que é o ligamento amarelo, depois a gente parte aqui para a perfuração da dura e chega ali no local onde tem o líquor, né, para poder, próximos às raízes, depositar o nosso anestésico, tá? Então voltou aqui líquor, né, controle aí da punção, é feito a administração do nosso anestésico ali naquele local, tá certo? Quando eu falo da peri, a gente rompe o ligamento amarelo, tá certo? Chega aqui no espaço epidural, certo? E faz a deposição do medicamento, tá? Para esse medicamento ser absorvido, para as raízes nervosas deixar de transmitir o impulso nervoso, né? A gente precisa de um volume maior na pele comparado com a RAC. A RAC a gente já está aqui dentro, né? Então a gente faz um volume menor, ok? Comparado com a peri, certo? Se a peri acontecer um acidente e perfurar a dura mater, ela vira uma RAC, certo? Aqui do manual do Ministério da Saúde, do Pronatec, né, que faz o treinamento aí dos técnicos de enfermagem, tem um manual do centro cirúrgico, ele é bem simplesinho, a explicação dele relacionada à anestesia, mas eu gostei bastante dessa imagem. Então observe aqui, que aqui tem a nossa dura mater, que é a nossa meninge, né, mais externa, do sistema nervoso central, tanto cerebral quanto medular, né? Tem a dura aqui. Então, a peridural é antes da dura, no espaço epidural, certo? Então, aqui eu coloco um volume maior de anestésico, tá? A RAC não. Além de perfurar o ligamento amarelo, eu perfuro a dura e chego no espaço aqui subaracnoide,
né, para fazer a deposição desse nosso anestésico, e a punção é feita aqui a nível da região lombar, tá certo? Então a RAC, como é essa agulha, gente, eu preciso furar dura, chego num lugar mais complexo, então eu preciso chegar devagarzinho, eu preciso chegar com agulha mais fina, tá? Hoje há agulhas modernas e a tendência atual é usar a agulha cada vez mais fina, em torno de 3,5 a 4 milímetros, e com a ponta em forma de ponta de lápis, mais apropriada para anestesia, causando menos traumatismo. O comprimento dessa agulha é de 8 centímetros. A peri, né? Então, vai ser feita no espaço epidural, depositado aqui no espaço chamado de peridural ou epidural, né? Também assim denominado. O anestesista não perfura a dura mater, isso é a intenção dele, né? Pode ser uma complicação da pele perfurar a dura, tá? O anestésico se difunde nesse espaço, fixa-se no tecido nervoso e bloqueia as raízes nervosas, ok? É uma punção aqui bem importante, né, e muito cuidadosa para a infusão, não só de anestésico ali na hora, como na manutenção do nosso processo de anestesia, e também para a colocação de catéter, tá? É no espaço peridural que a gente também pode instalar o catéter da anestesia controlada pelo paciente, anestesia aqui do tipo PCA, tá certo? Então a gente também pode utilizar esse espaço aí para manutenção do catéter em cirurgias de grande porte, de quadril, de joelho, mas esse catéter, além de ser colocado aí, ele também pode ser colocado nos plexos, tá? Catéter da analgesia controlada por paciente no plexo, tá certo? E a gente pode botar a bombinha do analgesia controlada pelo paciente também no acesso venoso, tá? Aí eu uso, o tipo de medicação é diferente aí, né? Quando eu faço a PCA na peri, a gente usa ropivacaína, bupivacaína. Quando faz no venoso, a gente usa os opioides, tá? Por exemplo, a morfina, tá? Na peri, além dos anestésicos mesmo, rop, bup, pode associar com fentanil, tá bom? Espaço peridural. Preenchido por um tecido areolar, pouco denso, formado por gordura, fibra conjuntiva e vasos sanguíneos e linfáticos. Estudos recentes sugerem que o espaço seja heterogêneo e compartimentado pela presença de septos de tecido conjuntivo. No espaço peridural há um rico plexo venoso avalvular, plexo de Batson, envolto na gordura peridural ao redor da medula. Eu peguei esse conteúdo desse artigo que faz uma comparação da anestesia peri com a RAC, e eu achei muito interessante trazer para vocês, porque é uma prova que eu fiz aqui, o comentário do Sara trouxe esse aprofundamento do tipo de agulha, né, e do tipo de volume que é administrado em cada espaço desse de anestesia regional aqui, tá? Então a RAC, como eu uso uma agulha mais fina, um espaço mais crítico, mais próximo, eu uso um volume aqui menor, uma agulha mais fina. Na peri, agulha mais grossa e um volume maior, tá certo? Nesse artigo aqui referenciado, né, tem essa imagem que mostra que as estruturas, né, citadas aí em relação ao perfuramento, a perfuração do ligamento amarelo para chegar no espaço epidural, é a primeira resistência da agulha aí. Se furar a segunda resistência, a gente está furando o que, gente? A dura mater, tá? E nesse espaço tem aí plexo venoso, né, o espaço peridural associado, ok? Como que é a agulha da peri? A gente falou, né, desse mesmo artigo, ela é mais grossa e o comprimento é o mesmo. A diferença da RAC e da peri é só que vai introduzir um pouquinho a mais na RAC. Sua ponta é mais curvada para cima, para evitar justamente a perfuração da dura, ok? O local de injeção do anestésico é o espaço peri, ou também chamado de epidural, diferente do local da injeção da RAC. Penetra-se nesse espaço após atravessar um ligamento mais rígido, que é o ligamento amarelo, que é a primeira resistência que a gente conversou aqui, né? Como o espaço aqui ele está mais longe da raiz, a gente faz um volume maior, de 20 a 30 ml, ok? A gente não, é um procedimento específico aí do anestesista, né? Mas é importante a gente saber disso, que já caiu em prova. Complicações da RAC. Eu tenho aqui como complicação a cefaleia pós-RAC, retenção urinária,
hipotensão por bloqueio de nervos simpáticos, né, por desautonomia, lesão das raízes nervosas, isso aqui no passado acontecia com mais frequência, lá no SARA, na unidade de adulto, eu cheguei a atender pacientes com lesão pós-RAC, né, lesão medular, que ficaram com sequelas aí após cirurgias de parto e outras cirurgias, esterectomia. Então, no passado, então, tipo assim, uma pessoa hoje com 60 anos, com 50 anos, né, quando era mais jovem, lá uns 30 anos atrás, por exemplo, ou 40 anos atrás, né, isso acontecia, né, com uma frequência não tão alta assim, né, uma complicação não tão comum, mas com mais frequência, né, hoje a gente tem umas técnicas muito mais confiáveis, né, e o risco tem cada vez mais diminuído, principalmente com a experiência do profissional também, tá? Hematoma espinhal, meningites sépticas, né, por conta mesmo da contaminação do líquido, por falta de técnica aqui corretamente, né, feita, adequada, né, antisepsia adequada, meningite asséptica pelo próprio processo irritatório do medicamento ali, tá, nas meninges, a síndrome da cauda equina, que tem a ver com lesão medular mais baixa, mostrando aqui pra gente na clínica uma disfunção vesical intestinal, alterando aí, né, a função nervosa desses órgãos, né, da bexiga, do intestino, que são responsáveis por recebe a inervação aí mais baixa da nossa coluna, né, que conduz aí a inervação, então ali pode ter uma lesão nesse processo de transmissão de informação nervosa, tá? A cefaleia pós-RAC é uma das coisas que mais aparecem nas nossas provas, certo? E isso a gente vai ver no bloco seguinte, porque precisa de detalhar. Isso cai em prova e a gente precisa ver o que é, por que acontece e qual é a conduta diante de uma cefaleia pós-RAC ou pós-peridural, se perfurar a dura mater também pode acontecer isso, tá certo? Vamos lá, próximo bloco, continuando falando aqui das nossas anestesias. E é preciso lembrar que você precisa estar com o turbo ativado. Cansou aí já? Não, né? Então faz uns agachamentos, relaxa, tá certo? E vem comigo, próximo bloco, turbo ativado.